É isso aí, pessoal, estamos de volta com a aula de Visual Basic, nossa aula 4. E hoje nós vamos complicar um pouco as coisas com o uso das variáveis e também do load do formulário. E antes de iniciarmos a nossa aula, convido você a visitar o nosso blog, o Newbie Videoaulas, blogspot.com ou newbievideoaulas.blogspot.com, e ajudar a gente, né, a continuar com esse projeto, a continuar motivado, visitando os anúncios, dos nossos patrocinadores e também vendo outro material. Volta e meia a gente publica uma outra coisinha diferente aqui, alguns projetos, e também é uma melhor forma também de fazer contato e manter o ritmo de acompanhamento de aulas, né? Afinal de contas, você pode ver as aulas que são mais recentes e também pode ver as antigas aqui no índice de aulas. Ok, certo? Vamos então lá para o Visual Basic, né? O Visual Basic aberto. Eu vou criar um novo projeto. O Windows Forms, né? Eu dou o nome que eu achar mais interessante. Chamar ele de aula 4. E vou esperar ele gerar o formulário. Ok, o que nós vamos precisar? Como nós vamos mexer mais no código, eu vou precisar de um botão de comando, ok, e de pelo menos duas text boxes. Vou deixar a 2 aqui, a 1 aqui. Como sempre, eu posso, deixa eu melhorar o design aqui, ó. Você pode selecionar todas de uma vez também, é um recurso interessante. Mas enfim, vamos mexer nesse botão, na propriedade text dele. Eu vou chamar ele de calcular. Opa. E vou botar esse Ezinho comercial para poder chamar ele também com teclado, ok? E o nome dele, né, na propriedade name, vai se chamar btn underline calc. Fica mais fácil de lembrar. Você pode botar o padrão que você achar mais fácil de lembrar. Eu utilizo esse que no projeto com muitos botões eu consigo achar pelo prefixo. A propriedade textbox não vai ter texto, né, óbvio. E o nome do primeiro vai ser txt underline nascimento. Errei aqui. E o outro vai se chamar txt underline hoje. O formulário pode botar na propriedade text o nome que você quiser. Eu vou chamar de idade, mas você pode botar o nome que você achar melhor, até porque vamos entender o que nós vamos fazer hoje. Lembra que nós começamos a trabalhar com variável? Na última aula eu não expliquei os tipos de variáveis, mas eu te ensinei a fazer a variável. Então vamos agora entrar em detalhes de como isso é feito e como usar elas para fazer cálculos, ok? Vou dar 2 cliques aqui, vou abrir. Ele vai entrar no load formulário, mas não vou mexer no load agora, vou mexer aqui, ó. Vou criar as nossas variáveis, que eu quero que elas já venham carregadas. Então, eu vou criar a variável e te explicar por que ela tem a nomenclatura que após o nome. Bem, deixa eu fazer primeiro que vocês vão entender. Din nome as string. O que eu fiz aqui? Din nome, criei a variável. As, eu estou dizendo que ela é uma string. Essa string é um caracteres ASCII, né? Na verdade é texto. Eu posso inserir textos, inclusive códigos do próprio VB dentro dessa variável. Ela pode ter um código que é mutável, ela pode ter qualquer coisa que seja digitado com texto. Isso é uma string, ok? Ela tem o código ASCII, que ASCII é texto. Eu vou precisar trabalhar com outro tipo de variável também hoje, porque variável de texto não faz cálculo. Eu vou trabalhar com cálculo hoje.
Se eu mandar duas variáveis de texto se somarem, por exemplo, uma tem valor de 1, outra tem valor de 2, vai dar um pequeno probleminha. Ela vai somar como se fosse um texto. Então se eu botar uma valendo 1, outra valendo 2, vai ficar 12 e não 3. Entendeu? Porque na verdade é como se eu estivesse juntando os textos e não somando os valores. Então para resolver esse problema, eu posso criar uma variável, Jim, nascimento, as integer. Ou seja, eu estou dizendo que essa variável é um número. Ele vai transformar todos os valores que eu buscar nessa variável em número. Lembra que eu posso buscar valores no próprio formulário que o usuário digita? Então, ele vai buscar em formato de número. Então, vou fazer mais uma de... nascimento não. Ano atual as integer. De total as integer. E de idade as string. Ok? Coloca isso na public class do seu formulário, que são essas variáveis que nós vamos trabalhar. Tem outra coisa também que eu quero fazer, é o seguinte: sempre que a gente clica no formulário, a gente vem parar aqui no load dele, né? O load é o carregamento do formulário. E vamos aprender a usar isso de forma que beneficie a gente. Eu posso usar esse load para capturar informações antes de carregar o formulário. Por exemplo, nome igual. Aqui vem um comando novo, muito bom. Guarde ele em putbox. Abro o colchete, boto um texto, no caso aqui vai ser uma pergunta: qual é o seu nome? Fecho aspas, crio um título, fecho colchete. Entendeu? Nome, aqui no caso é uma variável string, é uma variável ASCII, é uma variável de texto. Ele é igual ao input box. O que é uma input box? Nós vamos ver ela funcionando, mas antes disso vamos entender na teoria. A input box é uma caixa que captura informação que o usuário digita. Ela vai abrir com essa pergunta e o usuário vai responder essa pergunta dentro da própria caixa. O que acontece? Eu estou dizendo que essa variável tem um valor na input box, que vai ser o valor que o usuário vai digitar. Nesse caso eu estou perguntando qual é o nome. Bacana, né? Isso é muito útil nos projetos, somente quando você quer chamar uma caixa de texto sem criar um novo formulário só para isso. O próprio Windows vai gerar uma caixa para fazer essa pergunta. Nós vamos ver ela funcionando já daqui a pouquinho. Outra coisa que eu preciso também descobrir é o ano em que nós estamos. Então, txt hoje.text é igual. Então, eu estou mexendo agora naquela caixa de texto, aquela segunda que a gente criou, que tem o nome de texto é hoje. Aquela caixa de texto, eu preciso que ela tenha o valor do ano de hoje, porque nós vamos fazer uma pequena calculadorazinha de idade. Ela tem o valor de date.today, abro colchete, colchete não, perdão, é ponto year. Ok, vamos primeiro para o formulário, para depois de voltar para o código eu já posso começar a explicar o que nós estamos fazendo. Eu estou criando aqui uma calculadora que descobre qual é a idade que a pessoa faz no ano de hoje, independente do mês, é claro. É uma coisa simples que nós estamos fazendo para entender o funcionamento dos códigos. Esse campo de cá, a gente trabalha o ano que a pessoa nasceu. Esse daqui é o ano que nós estamos, eu quero que ele capture automaticamente. O botão de cálculo vai fazer esse cálculo e exibir o resultado. Ok? Eu poderia melhorar o aspecto usando a label. Lembra da label? Colocando aqui em cima a label etiqueta, explicando o que é cada um. Mas eu não quero perder muito tempo, então nós vamos deixar a label hoje de fora. Ok? Então, terminando essa parte do load. Vou lá para o botão, dou 2 cliques. Agora eu preciso fazer o botão calcular. Aí o bicho pega.
Ó, nascimento vai ser igual o quê? Eu quero que ele seja igual ao valor que o cara digitou na caixa de ano, né? Do ano de nascimento dele. Então ele é igual a txt nascimento.text. Então ele é igual ao texto que está na caixa txt nascimento. O mesmo procedimento para ano atual. Ele vai ser igual a txt hoje.text. Show! E o total é o que? Agora sim, nós entramos no cálculo. Total é igual. Nós não temos que. Não é o ano de. Como é que descobre a idade de uma pessoa? A gente pega o ano de hoje e não diminui pelo nascimento. Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Ano atual, espaço, menos nascimento. Lembrando que isso só é possível porque eles são integer. Tanto nascimento quanto ano atual. Eles são valores numéricos. Se eles fossem strings, eles não conseguiriam fazer isso. Então, com integer a gente pode fazer cálculos matemáticos diretos. Eu posso simplesmente jogar o valor da equação, mais, menos. Se eu quisesse dividir, eu usaria esse símbolo. Se eu quisesse multiplicar, eu usaria esse. Ok? Mas como eu quero diminuir, por enquanto nós estamos iniciando o cálculo, então vamos usar os sinais básicos. Só tem um problema. Eu vou precisar chamar ele em texto depois para exibir o resultado. Eu vou exibir o resultado de uma message box. A message box não exibe resultado integer, ou seja, resultado numérico. Ela precisa de um texto. Lembra quando a gente trabalhou? Então, antes de eu criar uma message box, eu preciso ter esse resultado aqui do total em forma de string. Então, para isso que eu criei essa variável idade, que é uma string. Idade é igual a total. Simples assim. Ok? Então, eu já tenho o valor, o resultado em forma de integer e em forma de string, que é o suficiente para a gente já fechar a operação. Então, mensagem box.show. Agora vocês já estão careca de saber como é que funciona, né? Abro aspas, eu boto olá, fecho aspas, sempre deixando esse espacinho aqui para não ficar colado as frases depois, mais nome, mais aspas, eu vou botar uma vírgulazinha aqui para ficar esteticamente mais bonito. Esse é o ano em que você faz espaço, fecho aspas, eu boto mais de novo, eu boto idade, espaço mais, abro parêntese, aspas, desculpa, anos, sempre deixando aquele espacinho para não ficar colado. O título eu posso chamar de resultado. O botão eu posso deixar o OK, como a gente está usando constantemente, e posso fechar o colchete. Ficou grandinho, né? E olha que isso é um projetinho pequeno. Essa message box ficou enorme. Ok, é assim mesmo. Cada dia que passa você vê que a gente vai aumentando o número de elementos que a gente vai trabalhando aqui. Agora vamos lá. Eu vou rodar o projeto e nós vamos ver o funcionamento passo a passo. Lembrando que esses dois aqui vão rodar no carregamento antes de aparecer o formulário. Então vamos ver como é que fica essa input box aqui. Eu vou rodar o projeto apertando F5 ou essa setinha aqui igual um play. Rodei o projeto. Olha a nossa input box aí, viu? O próprio Windows aqui gera. Eu crio. Eu boto o nome. Newbie e dou OK. O formulário carregou, a variável já tem o valor. Vou botar o ano de nascimento aqui. Note que no load eu não tinha pedido para ele capturar o ano de hoje. Eu vou explicar, acabei esquecendo de explicar como é que funciona aquela string ali. Mas eu boto uma data exata, a gente não trabalhou erros aqui, então precisa ser um número. E clico em calcular.
Olha como é que saiu direitinho. Olá, noob. Esse é o ano que você faz 26 anos. Ok? Viu como é que a variável ajuda pra caramba a você a construir o seu projeto? Olha como é que fica o acabamento legal. A coisa bem precisa. Dá ok? As variáveis são muito importantes, então é muito bom você saber escolher o tipo de variável que você vai usar no programa que você vai criar. Vou fechar aqui o projeto. Antes de encerrar a aula, fazer uma pequena observaçãozinha aqui, que eu não expliquei esse funcionamento. Embora não tivesse intenção de trabalhar datas hoje, a gente acabou precisando usar. Eu chamei aqui, ó, essa instância aqui, né, o date, que é uma instância, que ele é uma instância de data. Logo depois, ponto, né, qual é a ocorrência que eu quero? Eu quero a ocorrência de hoje, que é today em inglês. Só que eu não quero a data inteira, eu quero o ano, então eu botei ponto year. Ou seja, eu quero o ano de hoje da data de hoje, ano. Porque aí você vai acostumando, você vai ver que a programação ela tem uma lógica. Você precisa treinar para você começar a entender essa lógica de funcionamento. Você compreendendo essa lógica, você nem precisa ficar aprendendo tantos comandos. Você já pode descobrir ou criar sequências novas, entendeu? Sem precisar ficar copiando. Então é isso, por hoje é suficiente. Treine essas novas descobertas, incrementem esse projeto, leia bastante material, pesquise na internet e peço também que visite o blog, mantenha a gente funcionando, clique nos anúncios para manter a nossa moral lá em cima, né, nosso orgulho. E é isso aí, pessoal. Então, um grande abraço.